Entre todas as histórias já contadas, nenhuma guardou um segredo tão grande como esse. O que é o One Piece? Esse com certeza é o maior mistério dos animes. Por mais de 20 anos, fãs do mundo inteiro tentam decifrar o que realmente é o One Piece. Teorias surgem o tempo todo. Alguns dizem que é uma arma capaz de destruir a Headline, criando o lendário All Blue. Outros acreditam que o tesouro é simbólico, que o verdadeiro One Piece são os amigos que fazemos pelo caminho. Ainda bem que o próprio Oda já deixou claro. Não vai ser isso. Ou seja, até hoje é difícil encontrar uma teoria que realmente faça sentido. Mas nesse vídeo você vai conhecer a melhor teoria de One Piece e que pode, de verdade, revelar o que é One Piece. Vamos começar com um fato. One Piece é o tesouro de Joy Boy, uma figura misteriosa do século perdido. E já foi mostrado várias vezes que cada personagem define seu próprio tesouro de forma diferente. Para Luffy, seu chapéu de palha, Zoro, sua espada, Barba Branca, sua família, e entre outros. Então o que dá a entender é que o One Piece, o tesouro de Joy Boy, tem que ser algo que ele valorize muito. Só precisamos descobrir o que é. E para isso vamos voltar nesse painel, onde Roger fala sobre o Joy Boy ter deixado um tesouro inacreditável e que era uma história bem engraçada. Muita gente lê essa frase de "que história engraçada" como se o Roger estivesse falando sobre a história do século vazio. Mas por que a história do século vazio seria engraçada, sendo que o governo mundial saiu ganhando? Não acho que o Roger iria rir de uma história triste, mesmo que fosse contada de maneira engraçada. Não faz sentido. Então de que história Roger está falando? One Piece em japonês é escrito dessa forma, e esse nome tem 3 significados: grande tesouro escondido no One Piece, mar em paz, algo que conecta as pessoas ou corda que conecta as pessoas. Esse último nome faz paralelo com a logo de One Piece, desenhada pelo próprio Oda. Essa logo representa toda a Grand Line, cercada pelos combats. O O com o crânio dentro e o X cruzado representa a Headline. Nep representa o Paradise. O I vermelho, em formato de Luffy, é a Headline. E o restante do nome é o Novo Mundo. Mas perceba como o E tem a forma de uma âncora. Isso representa a última ilha, onde eles vão ancorar. E repara como o crânio no início está mordendo uma corda, que passa por todo o trajeto até estar amarrada à âncora. É como se o chapéu de palha estivessem destinados a chegar ao fim. A corda representa toda a história de One Piece, e essa história conecta as pessoas. Milhões de fãs estão lendo One Piece semanalmente, e pessoas de todo o mundo, de diferentes religiões e diferentes crenças. Todos estamos conectados através do One Piece. E se o que o Joy Boy deixou fosse algo parecido com o que o Oda fez? Agora vamos dar uma olhada no capítulo 1069. Vegapunk criou uma teoria que diz que as frutas do diabo são basicamente desejos de seus criadores. E vale lembrar que obviamente Joy Boy foi um personagem real dos tempos antigos, mas Nika é descrito por Vegapunk como um personagem das escrituras antigas. A fruta do diabo do Luffy não é Zoan antiga Hitori, mas é mitológica. Nika é um mito, ele nunca realmente existiu. Ele era apenas uma história passada de gerações, contada pelos escravos que não tinham sua liberdade. Nos tempos sombrios em que Joy Boy viveu, uma história específica foi sua fuga da realidade. Ela conseguiu lhe trazer risos. Essa história em específico é uma história em quadrinhos de Nick. O Joy Boy queria ser livre mais do que tudo. Ele queria se tornar Nick, um personagem de sua história em quadrinhos favorita, ou seja, seu tesouro. One Piece é na verdade uma história em quadrinhos. E essa história em quadrinhos também foi a que impulsionou a ele se rebelar contra os 20 reinos, que mais tarde se tornaria o governo mundial. E é através dessa história, em quadrinho, que todos do reino antigo foram conectados, semelhante à forma como nós, os fãs reais, estamos conectados através do mangá One Piece. Joy Boy, ao lado de muitos outros, que desejavam liberdade mais do que tudo, se uniram e usaram o sake para simbolizar sua irmandade e família. E através da tecnologia avançada, Joy Boy finalmente conseguiu se tornar a personificação da liberdade. Ele se tornou Nika. Ele conseguiu trazer risos e liberdade para outras pessoas, com seus poderes que eram tão ridículos. Os poderes que vieram direto de uma história em quadrinhos. Há uma razão pelo qual o Gear 50 é tão engraçado. Há uma razão pelo qual ele parece tão caricato. E há uma razão pelo qual ele parece que veio direto de uma história de quadrinho. É porque ele veio. Na Jump Fest de 2019 e 2020, Oda disse que espera não revelar muito no flashback de Oden. E ele disse que o ano estará fortemente relacionado ao tesouro de One Piece. E em um ano temos o flashback de Oden, que revela o dono do tesouro de One Piece, e nós temos Nick, que de acordo com a teoria, está fortemente relacionado ao próprio One Piece. O motivo pelo qual Joy Boy guardou essa história foi porque os 20 reinos destruíram todas as histórias em quadrinho, pois elas representavam a ameaça de futuras rebeliões, por causa dos desejos das pessoas. Essas histórias foram apagadas semelhante à forma como o nome de Nika foi apagado e tudo mais sobre o reino antigo, mas essa única história em quadrinhos sobreviveu. Então, para não cometer o mesmo erro novamente, o reino antigo criou Poneglyphs e contou sua história, e elas esconderam seu único tesouro restante na ilha final de Laugh Tale, onde alguém no futuro o encontrará.
E aí, o que você achou dessa teoria? Querendo ou não, faz todo sentido. Eu ficaria muito surpreso se fosse isso. Muitas pessoas não iam gostar, mas não tem como agradar todo mundo. Eu tô deixando os créditos do autor dessa teoria, que não fui eu, não tenho essa capacidade, só quis trazer essa teoria para o YouTube. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei e se inscreva no canal. É isso, valeu, falou.